a gente tem um torneio aqui no Brasil, que é o Torneio Brasileiro de Física, que a gente seleciona, pega os melhores alunos da brasileira, junta todos num hotel, a gente tira celular, eles ficam isolados mesmo, e a gente faz as provas de teórica e de laboratório com eles. E a gente pega o primeiro time... De laboratório é o quê? São experimentos? Experimentos, que isso. Maneiro. Então a gente dá materiais, eles precisam montar o experimento, seguir certas instruções, fazer as medidas e fazer construir gráficos e encontrar algum resultado ou comprovar uma teoria. Que é uma experiência que eu acho que muita gente não tem no ensino médio, né? E eles têm na Olimpíada. E a gente manda o nosso primeiro time para Mundial, a gente participa como país convidado da Olimpíada Europeia, da Olimpíada dos Países Bálticos, a gente já participou também, a gente já participou da Asiática, e a gente manda o nosso terceiro ou quarto time em classificação para a Ibero-Americana. E esse terceiro e quarto time é um time que só ganha ouro. Ele só ganha, ou é tudo ouro, ou é, 3 ouros e uma prata na Ibero-Americana. Então, realmente, a gente é bem forte comparado com vários outros países, em termos de Olimpíada. Quais são os melhores países, cara? Olha, os melhores, assim, um que sempre manda muito bem é China. Então, a China, ela investe muito nessa questão de educação de alunos de altas habilidades, de procurar os melhores alunos do país inteiro e separar esses caras para um treinamento específico. Porque, realmente, o treinamento que eu tive para as Olimpíadas Nacionais, realmente foi super específico. Então, foi coisa de estudar cálculo integral diferencial no segundo ano, tomar os livros que normalmente as pessoas usam, livros difíceis de física universitária, eu estava estudando sozinho por eles. Então, é um treinamento que é bem diferente, né? Lá na China, assim, os caras eles têm um apoio total nisso e ficam... assim, reza a lenda, né? Que no final é tão competitivo lá que eles usam até a letra do aluno como critério de desempate. Tá? Nossa, não chega a ser tão difícil assim, né? Então, a China é bem forte nisso, a Índia é bem forte... Singapura, Hong Kong, então são países que se destacam muito nessas Olimpíadas Nacionais. O que diferencia, sei lá, o método de treino deles do nosso, assim? Vamos lá. Olha, o que eu diria que é mais diferente, tá? Quando eu olho para outros países, é que lá num país como a China, você tem programas de treinamento que envolvem as universidades. Então, o principal agente de treinamento da equipe deles é a universidade. Tá? Então, eu já conversei, por exemplo, com alguns cubanos, né? Então, eles vão para uma universidade, a universidade faz todo o treinamento com as equipes. Certo? Aqui no Brasil, a gente tem um modelo um pouco diferente. Então, aqui no Brasil, eu sou professor universitário. Então, eu estou envolvido com essas equipes, certo? Mas o meu trabalho aqui, ele é muito mais voltado com realizar os eventos, os torneios, a Olimpíada Brasileira de Física, as provas das seletivas, tá? E montar boas provas que simulem as Olimpíadas Nacionais, né? Bons experimentos. Então, a gente tem... prova é fácil de fazer, certo? Faz lá o papel, é bem parecido com o que você teve no colégio, né? Mas montar uma prova experimental é bem difícil. Imagina. Então, e tem que ser barata também. Então, a gente tem que montar um bom experimento com coisa como R$50 por aluno. Então, realmente é impressionante o que a gente tira assim, de coisas simples que dá para fazer com pouco recurso, né? E quando você está na universidade, você consegue fazer coisas melhores, vamos dizer. Então, acho que a principal diferença é essa. Quantidade de recurso. Quantidade de recurso. E aqui, o principal ator de treinamento é a escola. Então, aqui a gente tem muitos alunos que vêm de centros como São Paulo, tem bastante. O Ceará também tem bastante gente de Olimpíada envolvida. Tem vários colégios que investem muito forte nisso. Pernambuco também tem um outro, Rio de Janeiro, tá? Mas esses aí seriam os principais polos. E o principal ator seriam as escolas, os professores de origem. E a gente se concentra, né? Sociedade acadêmica e universidades com selecionar e um outro treinamento pontual depois que a equipe é selecionada. Quando você fala treinamento, assim, como é que funciona, cara? É colocar um timer, dar um monte de questão e a pessoa fazer? Como que a pessoa se prepara para uma Olimpíada, assim? Vamos lá.
Você tem um treinamento teórico, tá? Então, assim, o treinamento teórico, vamos lá, seria aulas extras de aprofundamento com matéria mais de universidade. Então, realmente, bom, depende bastante, né? Uma Olimpíada Brasileira de Física, de entrada, o que você vai fazer é ver o teu ensino médio de forma mais aprofundada, certo? Então, não muda muito do que seria uma aula de aprofundamento, não. Quando você vai para esse nível mais de internacional, normalmente é quando começa a ficar mais diferente e incorpora muitos elementos de ensino superior. Então, você começa a estudar cálculo, você começa a estudar livros de ensino superior, começa a caçar ali livros específicos para a Olimpíada. Então, quando eu era aluno, não existia livro em português de Olimpíada de Física. Então, o principal motivador que eu tive para escrever esse livro foi... Eu queria escrever um livro que eu gostasse de ter encontrado no meu caminho, né? E aí, então, você tem esse treinamento da teoria. E da prática, aí vai muito de você buscar experimentos de baixo custo.